Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. O Evangelho de hoje é São Mateus, capítulo 18, versículo do 21, capítulo 19, até o versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou com que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até para que pagassem o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos falar sobre a misericórdia, sobre o perdão. E o Evangelho de hoje começa com Pedro perguntando a Jesus quantas vezes deveria perdoar aquele irmão que peca contra ele. Se seria 7 vezes, Jesus vai dizer: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas como perdoar? Quantas pessoas de coração duro, pessoas que não se abrem para a graça de Deus, para o amor de Deus, para o exemplo do Cristo na cruz. Cristo inocente vai ser entregue, vai ser flagelado, vai ser crucificado. Jesus poderia descer da cruz a qualquer momento e fazer a justiça divina com aqueles que o ofendiam, cuspiam na sua cara, o esbofetearam, o chicotearam. Mas Jesus suplica a Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a verdadeira graça do amor. Precisamos entender isso e colocar no nosso coração que somente perdoamos quando nós nos dispusemos a amar. Por isso que devemos perdoar infinitas vezes, porque nós também somos pecadores, somos falhos. É por isso que Jesus vai contar essa parábola daquele rei que vai prestar conta com seus empregados. E tem um que deve uma grande dívida,
e ele vai mandar prendê-lo porque ele não tem como pagar, vendê-lo como escravo, a mulher e os filhos, toma todos os seus bens. Mas esse homem se prostra caindo aos pés do patrão e dá-lhe um prazo, suplicando, te pagarei tudo. O patrão, tendo compaixão, vai perdoar a dívida daquele homem. Outrora, aquele homem encontra um outro companheiro seu que lhe deve 100 moedas, e qual a atitude que ele faz? É de jogar aquele homem na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Misericórdia para mim, justiça para ti. Muitas vezes rezamos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e rezamos a nossa própria condenação. Porque Jesus pede e nós pedimos, Jesus nos ensina e nós pedimos na oração do Pai Nosso que o Pai perdoe as nossas ofensas, perdoe os nossos pecados. Qual é a condicionante? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus vai dizer no final do Evangelho, depois que aquele homem age com essa dureza no seu coração, não tem compaixão, aqueles outros empregados vão denunciar ao patrão aquilo que aquele homem fez. Ele pediu a compaixão, a misericórdia para ele, mas agiu com a justiça, não soube perdoar o seu irmão que devia uma quantia tão menor da dívida que ele tinha. E aqui, aquele homem vai jogá-lo na prisão, jogá-lo aos torturadores, até que ele pagasse a sua dívida. Jesus vai dizer, é assim que o meu Pai, que estás nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Eu sempre falo que o coração é o lugar para amarmos, para vivermos esse amor de Deus que é transbordante para cada um de nós, abrirmos a essa graça e verdadeiramente nós devemos perdoar de coração, não guardarmos mágoas, rancores, ódios nos nossos corações, pois isso nos destrói. Nós precisamos viver a graça de Deus. Nós quantas vezes somos como esse homem que nos jogamos aos pés de Deus, aos pés do Cristo, suplicando o seu perdão por nossos pecados e muitas vezes condenamos o nosso irmão. Muitas vezes o nosso irmão comete um pecado muito menor e nós não queremos destinar esse perdão, abrirmos o nosso coração para essa graça. E isso traz uma leveza muito grande no coração, não também para quem recebe esse perdão, mas principalmente para nós, que dispomos a amar esse nosso irmão, que nos odeia, que muitas vezes nos persegue, nos ofende. Essa é a graça de Deus agindo na nossa vida. Que nós possamos nos abrir a cada dia para a graça de Deus. Quantas vezes precisamos da sua misericórdia, mas também precisamos perdoar de coração o nosso irmão, para que Deus não faça a justiça que nós merecemos receber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.